Polícia investiga vazamento de gás tóxico em Alvorada. Donos da empresa podem pegar até 12 anos de prisão. Queda de um jovem de prédio da capital durante tentativa de pichação reacende o debate sobre a pena para este tipo de crime. Dos 247 pichadores presos em flagrante, apenas 3 foram parar no presídio central. E ainda, Dia das Crianças antecipado. Jogadores da dupla Grenal visitam pacientes que lutam contra o câncer. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. A impunidade e penas leves são as principais causas do grande número de pichações em Porto Alegre. A avaliação é da Secretaria Municipal da Justiça e Direitos Humanos. Neste último fim de semana, um homem de 23 anos ficou gravemente ferido ao tentar pichar um prédio na zona norte da capital. O acidente aconteceu neste prédio na Avenida Assis Brasil. Gabriel, Camilo Ramos e um amigo tentavam pichar o 7º andar, mas Gabriel acabou caindo sobre a marquise. O jovem está internado na UTI do Hospital Cristo Redentor em estado gravíssimo. E mesmo colocando em risco a própria vida, a ação dos pichadores é comum em várias regiões da cidade. Os locais escolhidos são os mais improváveis: grandes prédios ou simplesmente lugares de difícil acesso. Os registros são iniciais, nomes ou frases de protesto. Muitas vezes, edifícios com mais de 10 andares apresentam bem no topo a marca de um pichador. Pode ser considerado transgressão a regras sociais, uma manifestação, digamos, né, de uma expressão de uma cultura, de uma expressão de um grupo que se sinta discriminado, que se sinta com necessidade de ter algum espaço de expressão, né? Acho que seria algo mais de mostrar-se, né? Constituir-se, reconhecer-se num grupo e poder ter uma expressão dentro desse grupo, até uma valorização por participar desse próprio grupo, né? A Guarda Municipal de Porto Alegre monitora a depredação do patrimônio público desde 2006. De lá para cá, 247 pichadores foram presos em flagrante. No entanto, apenas 3 foram parar no presídio central. São 25 câmeras que registram os principais pontos da capital 24 horas por dia. Além disso, 4 equipes em carros discretos fazem uma ronda durante a noite. Segundo o chefe de operações, há 2 principais motivos que levam essas pessoas a cometerem este tipo de crime. Existem aquelas pichações que são só para demarcar território, para reconhecimento de zona, ó, essa é minha zona, essa é a tua zona, para não ter uma invasão, né? Ou identificar, aqui tem comercialização de drogas, que tem características específicas ali de pichações que tem o símbolo da maconha, o símbolo disso, o símbolo daquilo. E também tem a questão da evidência no grupo deles, nos bondes, né, que eles chamam. Ah, fulano teve o atrevimento de pichar lá o 15º andar do prédio tal, isso no ramo deles tem muita evidência, né? O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Porto Alegre disse que a pena para ações de pichação é de 1 a 3 anos de prisão. Mas, na prática, a penalidade é quase sempre convertida em medidas alternativas. Pode ser, e quase sempre, são dadas penas alternativas, ou seja, cestas básicas, trabalhos em comunidade, ou seja, não há uma severidade. Isso leva a uma certa impunidade, que deveria ser mudada a lei. Agora, a lei é a lei federal de crime ambiental. Aumentar, porque se sabendo que pode ir para a cadeia, pode ir para as grades, devem diminuir as pichações. O Disque Pichação, criado pela Prefeitura da capital em 2006, recebeu nos primeiros anos uma média de 300 denúncias, mas neste ano foram registrados até agora apenas 18 ligações. Está circulando em Porto Alegre, no itinerário da linha T5, o primeiro ônibus híbrido do estado. O modelo, equipado com um motor a diesel e outro elétrico, reduz em 90% a emissão de gases tóxicos no meio ambiente. A nova tecnologia é fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal com uma fabricante sueca e vai ficar em testes por 15 dias na capital. A principal novidade do ônibus é sua motorização híbrida. São 2 propulsores. O motor elétrico é utilizado nas arrancadas e em baixas velocidades. O motor a diesel entra em operação somente a partir dos 20 km por hora.
O novo modelo também conta com freios regenerativos, que impedem que a bateria do motor elétrico descarregue durante o percurso. A grande vantagem que ele tem em relação aos outros é que cada frenagem, cada redução de velocidade, através da energia cinética, ele alimenta a bateria. Então ele carrega a bateria com o próprio movimento, cada frenagem, cada redução de velocidade. No perímetro urbano, com velocidade média-baixa, a estimativa da empresa é que o sistema elétrico seja aplicado em até 70% dos trajetos, o que representa uma economia de 35% no consumo de combustível. Para este ambientalista, o investimento em tecnologias renováveis é o caminho a ser seguido. O Brasil sempre teve um grande investimento na relação do transporte rodoviário. O transporte público ele teve nos últimos anos uma mudança tentando aí romper essa relação com o diesel. Vejo que a tecnologia ela tem um papel fundamental na mudança e no rompimento desse pensamento da sociedade moderna. Então devemos buscar um investimento tecnológico capaz de suprir as nossas necessidades. Planejado para rodar na Europa, o veículo ainda precisa de algumas adaptações para poder ser utilizado de forma definitiva no Brasil. Ao longo do período dele de teste, o motorista, os passageiros, os técnicos estão observando e tudo, e ao longo desse trabalho, então, a gente vai fazer uma relação de tudo aquilo que a gente entende como necessário ser adequado para rodar aqui em Porto Alegre. Mais 64 famílias começaram a ser retiradas da Vila Dique, em Porto Alegre, no dia de hoje. Elas serão transferidas para o loteamento da Avenida Bernardino Silveira Amorim. 484 famílias já foram reassentadas, de um total de 1.476. A remoção faz parte das obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, exigência da FIFA para a Copa do Mundo. A segunda-feira começou com sol em todo o Rio Grande do Sul. Julian Serafim, este tempo seco, ensolarado, continua amanhã? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Sim, viu? Amanhã o dia se mantém com sol e as temperaturas entram em elevação. Confira nos mapas. A massa de ar seco que atua em todo o estado deixa o tempo firme no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A temperatura fica mais baixa nas primeiras horas do dia, mínima de 11 graus em Cambará do Sul. Com o tempo aberto desde cedo, a tarde fica quente, máxima de 26 graus em Candelária. Na região metropolitana, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Porto Alegre, o sol aparece desde cedo e a temperatura entra em elevação. A quarta-feira começa ensolarada, mas durante o dia a quantidade de nuvens aumenta e ocorrem pancadas de chuva. Na quinta-feira, as áreas de instabilidade atuam sobre a metade norte do Rio Grande do Sul, que permanece com grande quantidade de nuvens. As pancadas de chuva são alternadas com períodos de melhoria. Na metade sul, não chove. Vanessa. Obrigada, Júlia, e até amanhã. Até amanhã. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. Os valores serão creditados na conta do contribuinte no dia 17 de outubro. Para saber se a declaração foi liberada, basta acessar a página da Receita ou ligar para o telefone 146. Estão previstos ainda mais 2 lotes regulares até o fim do ano. Confira agora a situação das emergências SUS dos hospitais da capital. Na Santa Casa, há 21 pacientes a mais do que a capacidade. No Conceição, há 133 pacientes para 50 vagas. No São Lucas, há 29 pacientes para 15 leitos. No Hospital de Clínicas, há quase o triplo de pessoas para a capacidade. São 148 pacientes para 49 leitos. Confira a situação das emergências da região metropolitana. No Hospital de Viamão, são 20 pacientes para 6 leitos. O Hospital Municipal de Novo Hamburgo opera com a capacidade máxima de pacientes. Há 1 vaga no Hospital Centenário de São Leopoldo. As informações foram atualizadas às 5 da tarde e passadas pela assessoria de imprensa de cada instituição. A seguir, polícia investiga vazamento de gás tóxico em Alvorada. E ainda jogadores da dupla Grenal visitam crianças que lutam contra o câncer. É depois do intervalo. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está oferecendo atendimento em Canoas às segundas, quartas e sextas, entre 1h30 e 5 da tarde. Mulheres canoenses podem receber orientações sobre segurança, saúde, educação, entre outros. Os atendimentos ocorrem na Sala 1 da Casa dos Conselhos.
A Secretaria da Juventude de Porto Alegre recebe até o dia 15 de outubro inscrições gratuitas para o primeiro Festival de Música da Juventude. O projeto busca aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos e valorizar os artistas jovens. Os participantes devem morar em Porto Alegre e ter entre 15 e 29 anos.